Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, com o patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também com uma grande parceria que temos com o Poa Streaming do Grupo Fabiano Brasil. Agora você pode assistir todos os episódios do Totalks também nas plataformas do Poa Streaming. No episódio de hoje, nós vamos falar um assunto muito importante, super interessante, que quase não se fala nesse assunto. Eu quase não vejo muitas discussões sobre isso. E são muito importantes, principalmente para quem trabalha com moda, seja moda roupa, seja a moda também de móveis, mobiliários, arquitetura, enfim. Nós vamos falar sobre o direito autoral, sobre o direito da moda. Isso aí. Estamos aqui com a advogada Camille Girelli para falar muito sobre isso, explicar, esclarecer para a gente o que e como lidar com o designer, com o direito da moda, enfim. Bem-vinda, Camille. Muito obrigada, Silvia. É um grande prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto que é tão importante, que a gente vive todos os dias, né? Principalmente os lojistas, os designers, como tu disseste, né? Os criadores desse mercado que movimenta aí bilhões todos os anos, né? Como tu começou falando sobre as abordagens do direito da moda, é importante a gente ressaltar, né, que o direito da moda, ele não é só sobre o vestuário, só sobre a indústria têxtil, né? A gente consegue abarcar, dentro do estudo do direito da moda, vários mercados, né? Então, indústria calçadista, indústria têxtil, obviamente, indústria de joias, de mobiliário, todo o que maquiagem, cosméticos, bem-estar, né? Tudo isso forma esse mercado da moda que necessita tanto de proteção, de cuidados, né? Então, a gente tem um vasto caminho, né, para disseminar esse novo ramo do direito, né, que a gente vem estudando aí recentemente, desde 2000, 2005, né, que a gente iniciou aí algumas preocupações um pouco mais pontuais, mas que está já trazendo vários benefícios, né, tanto para as marcas, para os consumidores, para as relações internacionais dentro do mundo da moda. Sem dúvida, né, a importância disso, porque é uma proteção, como tu mesmo falas, né, para todos. E como a gente estava comentando antes, é muito, assim, subliminar, podemos dizer assim, né, às vezes essa questão do que é o design, né, feito pela primeira vez e depois uma cópia ou uma réplica, como queiram, né, não sei nem qual seria, porque às vezes eles dizem: "Não, não é bem cópia, é uma réplica", mas uma réplica de uma certa forma, feito por uma outra pessoa em cima de um desenho, acaba sendo uma cópia, né. Exatamente. Na verdade, assim, o direito da moda, ele vai proteger não só o direito autoral, mas também toda a cadeia produtiva, né? Então a gente precisa pensar que a cadeia produtiva da moda, ela começa lá com a produção da matéria-prima, né? Então vamos imaginar dentro da moda do vestuário, né? Então a gente começa a cadeia produtiva lá no campo de plantação do algodão, por exemplo, ou no cultivo da seda, ou no laboratório que vai fazer o desenvolvimento da matéria-prima de alguma fibra química artificial, né? Então, desde a proteção desse agricultor ou dessa grande companhia que está fazendo esse desenvolvimento, até a própria produção, a idealização da marca, a venda, o pós-venda, o descarte, todas essas etapas, o direito da moda protege, né? Tá, então eu te pergunto dentro disso, tá? Por exemplo, eu fiz esse blazer, esse casaco, o que seja, eu que fiz, eu que desenhei, eu criei, eu fiz toda a compra, né, isso que tu fala de toda a cadeia. Sim, toda a cadeia, E tu foi lá e pá, copiou toda essa Copiou. história. E aí eu entro com um processo, né, contra ti querendo os direitos autorais, querendo, né, os meus direitos, vamos lá, né, em cima disso. Toda essa cadeia daí já está envolvida nesse processo desde quem fez, porque não fui eu que costurei, eu fiz o desenho, coloquei numa facção, nas costureiras, e aí no ganho desse processo,
a volta também vale? Ou seja, Não, na verdade, o que acontece? Hoje em dia, com o desenvolvimento da globalização, a gente tem essa cadeia muito disseminada, né? Então pode pois ser que é, o algodão seja produzido na Índia, a fabricação tenha sido no Brasil, o design, né? O pensamento da concepção daquela peça pode ser de uma designer americana, enfim. O processo, quando a gente faz, e claro, não são todas as criações que podem ser protegidas, a gente já vai entrar um pouquinho mais nisso, mas assim, quando a gente tem um processo por violação de direito autoral, que seria quando a gente tem uma cópia escancarada, né? Eu costumo dizer que a linha entre a cópia e a inspiração é muito tênue, né? É um detalhe, né? São pequenos elementos que a gente consegue fazer essa diferenciação. É, a gente tem a compensação econômica para quem foi diretamente violado. A gente não vai compensar toda a cadeia, até porque cada etapa dessa cadeia tem uma responsabilidade, né? Então eu não posso abrir tanto assim a responsabilização, porque senão também essa indenização vai ter que ficar milionária e muitas vezes vai quebrar, né, aquela pessoa que fez essa violação. sim, não pega todas as pontas. Não pega então. todas as pontas, pega quem foi atingido diretamente. Isso é uma questão de responsabilidade civil direta, né? Então a gente vai ter essa indenização diretamente para quem foi ofendido, para quem foi diretamente violado, que foi, no caso, o designer. E por que eu te disse antes, desculpa, Não, por que eu te disse antes que não são todos os desenhos, né? Não é tudo que é idealizado e produzido que é protegido. Primeiro que só é protegido aquilo que a gente pede proteção, É isso que né? eu ia te perguntar. A gente tem dentro do direito um princípio da inércia da jurisdição, né? Então, o direito não pode proteger quem não pediu proteção, né? Quem não fez por onde se proteger. Então, para a gente ter uma proteção, esse designer ele precisa ter um desenvolvimento criativo único. Por quê? Porque a gente consegue identificar que tem roupas, que tem designs de móveis, de joias, que são muito comuns, né? E o que é comum a gente não protege mais, porque ele já caiu no uso diário. É que nem o né? direito da marca, por exemplo, registro de marca. Tem marcas, tem palavras que são comuns, que já é do e não vocabulário, podem que não ser podem registradas, registradas. exatamente. A gente pode falar depois sobre registro de marcas também. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um design muito exclusivo, né? Para não ficar só na questão da indústria da moda, vamos falar sobre o design de móveis, né? A gente tem, por exemplo, uma poltrona que é feita por um design, que tem toda uma ergonomia diferenciada, que tem aplicação ali de um couro, de avestruz, né? Enfim, essas Uma coisas assinatura. excêntricas, exatamente. Esse design, ele é um diferencial dentro de todo o que a gente é acostumado a ver, né? Então, esse sim tem uma potencialidade de ter uma proteção. Nesse caso, a gente vai proteger tanto o desenho industrial, né? Então, todas as métricas ali, todas as questões funcionais do design, quanto o direito autoral, que é a ideia criativa por cima daquele objeto. Tá, mas isso se o designer entra com Com pedido de registro no antecipado de INPI, exatamente. Né? Então, ele tem que fazer esse pedido, tem que registrar todo o processo criativo dele e fazer o registro no INPI, né? Que vai passar por um processo de avaliação e pode ser deferido ou não. Né? Não basta você pedir para você ter essa concessão. Então, você tem que provar que foi, né, um design inovador, pensado por você, tem que registrar todas as etapas dessa criação, né? E aí a gente tem várias plataformas hoje em dia online que consegue fazer esse registro. Então aí sim, quando for um design diferenciado, a gente consegue ter a proteção. Mesma coisa sim também para os criadores de joias, de roupas, né? Se for um design inovador, por exemplo, o vestido envelope, né, que foi criado pela Diane von Furstenberg. A gente consegue, né, lá na época ela inovou.
ou os tailleurs da Chanel, É isso que eu ia dizer, né? né? E tem modas, né? Tem estilos que se cria fica a marca, o Fica. nome, né? Aham. Então, bem isso, Chanel, por exemplo, tu olha e diz, eu fiz meu corte Chanel. Chanel, Ou eu tenho, comprei essa tailleur roupa, eu Chanel. comprei sei lá, na Sim. Renner. Mas é estilo É Chanel. estilo Chanel. É, Então, cria, é. exatamente, A gente cria estilos, né? um estilo. E outra área também do direito que do mundo da moda que a gente consegue proteger, por exemplo, são as fragrâncias, os perfumes, né? Então, por exemplo, lembrei disso porque a gente estava falando da Chanel. O próprio vidro do Chanel número 5, ele tem toda uma arquitetura diferente até ele chegar no mercado. E a gente tem um processo enorme da Chanel versus a perfumaria Bourjois, que foi quem fez esse perfume, por questão do contrato que foi mal feito à época. E foi um dos primeiros grandes processos de direito da moda que a gente teve. Antigamente, os frascos de perfume eram muito comuns, né? Era uma bolinha ali que tinha aquele borrifador. E a Chanel, na época, inovou. Ela fez todo um trabalho arquitetônico, praticamente, ali, né? De desenvolvimento, de design. E trouxe essa inovação para o mundo dos perfumes. Hoje, a gente diferencia os perfumes não só pela fragrância, né? Mas pelo design frasco, né? do frasco. Chega a ser uma joia, muitos deles, né? Então, isso também pode ser protegido pelo direito autoral, né? Pela lei de propriedade industrial, perdão, isso. Imagina. Aquela questão que a gente estava falando, né? Também dessa coisa bem tênue, né? Que tu trouxesse aqui, essa coisa tênue mesmo, assim. Quando tu vai... E ontem, casualmente, né? Eu estava conversando com uma estilista. Ela faz vestidos para festas, noiva, enfim, né? E ela estava dizendo que ela criou um estilo. Ela foi uma que lançou um estilo de um tipo lá, um drapeado meio diferente, enfim, e que ela começou a ver outra estilista fazendo praticamente, por isso vem essa coisa tênue, né? Praticamente a mesma coisa. Mas ela foi de uma simplicidade tão legal, porque ela disse assim, Silvia, ele ficou bonito, eu até vou te mostrar, porque ele ficou bonito, mas ela fez uma cópia do que eu desenvolvi. O que acontece? Quando a gente tem o desenvolvimento, isso é o que a gente chama de uma tecnologia. Ela pegou, por exemplo, um tecido e fez uma aplicação que ninguém antes fazia. Isso é uma tecnologia diferente. Isso também a gente consegue proteger dentro do direito autoral. A gente tem um caso muito famoso aqui no estado do Rio Grande do Sul, não vou citar o nome das marcas para não ficar chato, mas assim, tinha um artesão que expunha as peças dele no Brick da Redenção, naquelas feiras que tem, né, na Redenção aqui de Porto Alegre, a gente tem uma feira de produtores locais, né, e ele fazia um processo de maquetaria, que é você pegar a madeira e fazer desenho. É lindo. É lindo, né, lindo. a peça fica muito detalhada, fica riquíssima, fica interessante, porque, por exemplo, tu tem uma bolsa que tem ali, por exemplo, um cavalo, umas flores, um jardim, enfim. E aí, ele fazia esse processo de maquetaria em peças do dia a dia, né? Em bolsas, enfim. E um hunter, né? Um executivo de uma grande marca, também gaúcha, foi visitar essa feira, viu, se encantou com esse processo, nessa técnica, né, que ele fazia. E começou a conversar com ele. E perguntou, mas como é que tu faz? Que interessante, me conta. E ele entregou essa tecnologia toda, né, de boa fé ali, achando que era um curioso. No final da conversa, esse curioso disse, olha, eu sou do grupo tal, vou te entregar aqui um cartão, me liga, a gente, né, faz umas peças junto, faz uma parceria. E ele, né, foi embora e deixou aquilo daquele jeito, né, no silencioso. E aí depois, alguns meses depois, esse artesão estava passeando e encontrou na vitrine dessa loja, desse grande grupo, as peças praticamente iguais às que ele estava expondo naquele dia. Só que ele desenvolveu essa técnica daquela forma. Só que acontece, ele não fez o registro dessa técnica, né? Ele tem anos já fazendo isso, era uma pessoa desconhecida, mas ele conseguiu comprovar, mesmo sem o registro, ele conseguiu comprovar o desenvolvimento
né? Com fotos, com os cadernos de desenvolvimento que ele tinha, com a venda das peças, com testemunhas. E aí ele ingressou com uma ação e ganhou a indenização por uso indevido, né? A retirada de todos os produtos que ainda estavam na vitrine, mas aqueles que foram vendidos, né? Não tem como intimar cada um dos consumidores que comprou, mas a empresa teve que pagar uma indenização por violação, né, de direitos autorais, porque se apropriou daquela tecnologia que ele havia desenvolvido. Então, o que acontece? A gente pode sim, mesmo sem a gente ter registrado todo o processo criativo em uma tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, muitas vezes as pessoas desenvolvem em algum caderno ou em algum programa de computador, a gente consegue verificar a anterioridade desses registros e aí fazer essa prova de que, na verdade, ao ter o contato com essa tecnologia inovadora, essa pessoa foi lá e fez uma cópia, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, que é muito diferente de inspiração, né? A diferença entre inspiração e cópia, acho que era isso que você me perguntar, né? Exatamente que eu ia chegar, porque muitas vezes, né, e mulher muito mais do que os homens, né, na questão de moda, quando a gente vai fazer alguma roupa ou vai fazer uma coisa de cabelo, enfim, eu sempre levo uma referência, Aham, né, aquela coisa de querer exatamente. mandar um pouquinho no Aí eu quero trabalho igual alheio. assim, Gente, que mania, né, de mandar no trabalho alheio. Mas eu quero uma coisa mais ou menos assim. O Isso. mais ou menos assim é o assim para nós, né. É, E aí, esse é um problema. como é isso também, né, dessa questão da diferença da inspiração, E da da referência e cópia. Tá. A gente tem a cópia, o que eu costumo chamar de Ctrl+C, Ctrl+V. É aquele tal e qual, né? Tu não consegue distinguir, tu não consegue encontrar nenhum elemento distintivo entre um e outro, né? Então, por exemplo, esse meu blazer é um blazer transpassado, de 6 botões, oversize, né? A Silvia gostou do meu, tira uma foto e diz pra costureira dela, eu quero um assim, eu quero esse blazer pra mim. A costureira vai lá e faz tal e qual. Botões forrados, lapela assim, tal. Isso é cópia. Agora, eu gostei do estilo desse blazer, quero um parecido. Então ela pode mudar, ao invés de ser um blazer reto, oversize, pode fazer um blazer acinturado, pode ter um outro tipo de botão, ela bota ali, ao invés de 6 botões, ela bota 4, ou 2, ou um fechamento frontal único. Isso é a diferença entre a cópia e a inspiração. A inspiração a gente usa aquela ideia e cria algo novo em cima daquela ideia. A cópia não. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou e colou exatamente igual. E hoje com a inteligência artificial que se faz milagres, né, com isso, se cria uma série de tanto a parte de arquitetônica, quanto a parte de roupa, né, têxtil, também. Então, às vezes, se faz, né, alguma coisa nesse sentido, "Ó, olha só, eu quero mais ou menos como eu fiz no IA". O IA é de Exatamente. quem? De quem é essa Exatamente. moda? De Exatamente. quem foi esse né, quem é esse designer? O problema da gente copiar, o designer é que o design, né, ou criar os designs hoje com inteligência artificial, é que a gente está matando uma parte dessa cadeia produtiva muito importante, porque a moda é criação, a moda é inovação, é criatividade, seja na moda feminina, na moda masculina, no universo da arquitetura, da indústria têxtil, da indústria, dos perfumes, então a gente vai acabar matando, se assim continuarmos, o cerne, o ponto-chave, porque quem é que cria novas coisas? É justamente aquele profissional que tem a criatividade, a imaginação, né, que vai trazer novas inspirações com todo o arcabouço cultural que ele tem, né. Então, se a gente passar a só ficar no Ctrl+C, Ctrl+V, primeiro que a gente vai chegar um momento que tudo vai ser copiado, então a gente não vai mais ter nenhuma inovação, né. Ou se a gente ficar criando só coisas através de Gemini, ChatGPT ou outras inteligências artificiais, a gente está tirando de um ser humano a função mais única que a gente tem, né, a meu ver, uma das mais bonitas, que é a criação, a inovação, a o imaginário do novo, né. A história, né, quando tu faz uma criação de qualquer coisa que seja, tem alguma coisa que te levou a isso, né, Com então certeza, todos nós, né, somos uma frutos história. da nossa criação cultural, da nossa história, da nossa, família, né, de tudo que a gente estudou, viu, vivenciou, e isso a máquina não tem.
né? A máquina ela é alimentada por inputs, que a gente chama da inteligência artificial, mas é algum ser humano que coloca aqueles inputs ali, né? Mas ela é limitada, ela não vai ter esse universo tão criativo, né? Então a gente precisa valorizar e respeitar esses profissionais que são um dos profissionais, né? Uma das partes mais brilhantes da cadeia produtiva da moda, né? Camille, numa questão assim super bem prática mesmo, em termos de custos, para tu fazer um registro, ok, de marcas, né, é mais um pouco mais durinho talvez seja, não sei, mas nessa questão toda de moda, de criação da moda. A gente tem no INPI as taxas próprias do INPI, né? São taxas assim, recentemente até o INPI fez uma atualização dessas taxas, subiu um pouquinho os valores, mas não são valores inacessíveis, tá? Tanto o registro de marca propriamente dito, quanto registro de desenho industrial, de patentes, né? A gente tem toda uma gama de possibilidades dentro da lei de propriedade industrial. O que acaba saindo mais caro é a contratação de um profissional para fazer isso para ti. O que eu não recomendo? Que donos de lojas, de marcas ou de ateliês, né, façam o registro por si mesmo. Tem que ter um profissional, eu digo Eu por experiência indicaria um própria. profissional, tá? Porque assim, o INPI recentemente também tirou a obrigatoriedade de que fosse um advogado a fazer esses registros. Então hoje a gente tem escritórios de pessoas especializadas que fazem esses registros. Eu vou defender a classe, né? Eu ainda acho, sim, eu faço, tenho parcerias também com várias advogadas de PI, né, que são especialistas em registro de marcas, em registros de desenhos e direitos autorais, por exemplo, estampas também, né, tem tudo isso. Eu vou defender a classe, né? Eu sou obrigada por uma questão ética, nada contra esses escritórios que fazem, né? Mas eu ainda acho que a pesquisa feita por um advogado de viabilidade, de anterioridade, ela é mais profícua, né? Ela consegue ser mais precisa, né? Então, assim, eu, por exemplo, né, como tu sabe, estou abrindo uma marca própria, primeira coisa que eu fiz, né, não fui nem eu fazer, eu contratei, até pra gente prestigiar os amigos, os conhecidos, eu contratei uma advogada especialista em registro de marca, né? Liguei para a doutora Bruna e disse, olha, tô fazendo uma marca, a marca é homônima a mim, Bruna Delano. Ah, tá, não é a Bruna que eu conheço. Não é a Bruna Delano. E a doutora Bruna, contratei ela, confio, ela já tem várias marcas registradas. E apesar da marca ser homônima a mim, né, ou seja, leva o meu nome, Camille Girelli, não teria muito problema, muita competitividade no mercado. Até só um pouquinho, né? Vamos combinar que tu nasceu com o nome pronto, né? Tu nasceu com o nome que é uma marca maravilhosa. Né? Eu adotei ela por tua influência, né? Tu e o Carlos que me direcionaram a fazer o registro dela. Mas é óbvio. Eu quero fazer uma marca. Gente, tu já nasceu com essa marca. E aí, por que eu preferi fazer, né, com uma profissional? Para ter segurança, né? Se antes tu me perguntaste dos custos e hoje em dia, e agora ainda mais eu mesma empreendendo, a gente vê que tudo é custo, né? O lojista, as pessoas que se desafiam a empreender no Brasil são heróis, né? Empreender de verdade. Empreender de verdade é um desafio absurdo, né? Não só pela burocracia, mas por toda a insegurança jurídica, insegurança tributária, contratos, enfim, a gente vive num país, né, que tem assim muitos desafios diários para o empreendedor, né? Mas o que eu recomendo? Tem alguns custos que eu não encaro como custos, eu encaro como proteção e investimento, né? Por quê? A minha marca, eu acho que tem uma peculiaridade que é o meu nome, que não teria tanto problema assim, né? Mas vamos imaginar uma marca genérica. Eu vou criar uma marca de moda que eu quero que se chame Lápis Lazuli, sei lá, né? Criei um nome aqui. A gente tem toda uma questão que o Brasil, ele é muito vasto. A proteção ela não vale só para a cidade que tu mora ou para o estado. Ela tem implicação em território nacional. Mas isso se tu faz o registro pensando em território nacional. Não, automaticamente. Por quê? Porque não pode ter duas marcas com o mesmo nome no mesmo setor, elas não podem conviver.
Porque, por exemplo, imaginem quando começou lá, há muitos anos atrás, o negócio do Luciano da Havan, né? Carinhosamente conhecido como velho da Havan. Que ele mesmo né? se chama de Ele velho mesmo da se van, chama né? de velho da Maravilhoso. Havan. Quando ele registrou a Havan, eu acredito que por mais que ele sonhasse em ter essa amplitude nacional que ele tem hoje, quando ele fez o registro da marca ou abriu a primeira loja, ele não imaginou que ele fosse chegar no Brasil inteiro. Pode ser que isso fosse uma ambição originária dele, né? Mas ele não imaginou que ele teria essa abrangência. E quando ele foi expandindo, hoje ele não precisa ter um registro para cidade, para o estado e para a nível federal. Ele tem um registro só. Então, até pensando na expansão, a gente não vai ter esse choque de competitividade. Então, quando a gente vai fazer a idealização de uma marca, a gente tem que pensar nela a nível nacional. E por isso que é tão importante a gente contratar um bom profissional para fazer essa pesquisa. Claro, é que nem a gente de viabilidade, né? Que nem a gente estava falando, e é o nosso apoiador aqui, e não é nem por isso que eu vou falar, porque é uma marca maravilhosa, que é a Cor Corretora de Seguros. O Breno sempre fala da importância de tu ter uma corretora para poder realmente te orientar antes de tu fazer obviamente, um negócio um contrato de um seguro, que é uma coisa que vale para muito, né? Sim. E também depois. Então, na mesma coisa que tu tá falando aqui, quer dizer, se tu contrata um advogado para fazer, né, o registro da marca, e tu tem um problema, tu vai ter que igual contratar um advogado para, né? E não só contratar um advogado, Silvia, vamos pensar o seguinte, muitos lojistas, infelizmente, a gente vê ainda hoje, que acham que eu abri um arroba do Instagram com a minha marca, né? Então, Lápis Lazuli Store, né? Vamos ficar nessa marca pra gente ter um exemplo. Lápis Lazuli Store, abri uma marca no Instagram, coloquei ali a foto dos meus produtos, eu tô protegido. Óbvio que não. Infelizmente, óbvio que não. Por quê? Porque não é o Instagram que te dá a propriedade da marca. Quem te dá a propriedade da marca é o INPI. É um órgão federal que tem abrangência nacional. Por quê? Por que eu digo que isso é um investimento? Porque imagine que eu faça isso, tá? Então eu abro minha marca, eu converso com a Silvia, abro uma loja aqui no Total, né? Em breve. Em breve. Camille Gira. E aí eu faço toda a logo, né? Pago lá um designer para fazer as etiquetas, a fachada da loja, a cor, as sacolas, tudo lindo, tudo maravilhoso. Divulgo no Instagram, faço um coquetel maravilhoso de abertura e tudo mais. Estou ali há 1 mês, 2 meses, vem uma notificação ou extrajudicial ou judicial de uma outra marca, de uma outra loja, que se chama Lápis Lazuli, que é, sei lá, de São Paulo. Quer uma aguinha? Né? Eu tô no cafezinho aqui. Ah, tá no cafezinho? Mas quer uma água? A gente tem uma água. Vamos te dar uma complementar com uma aguinha. Então, essa loja muito obrigada. Essa loja que é lá do estado de São Paulo, por exemplo, ela vem e me notifica por uso indevido da marca, porque ela vai dizer: eu tenho o registro. Sim. E tu estás usando na mesma categoria de produtos esse nome. Então, o que pode acontecer? Pode ser que, ao pesquisar no Instagram, no Google, em qualquer outra plataforma, o consumidor se confunda. Poxa, mas elas são filiais, elas são a mesma marca, é da mesma dona, o produto é o mesmo, a qualidade é o mesmo. Para não acontecer esse choque, é que o INPI dá essa exclusividade da exploração de uma marca para uma pessoa só. Tu entende? Porque, por exemplo, digamos que a minha marca seja uma marca mais popular. Os meus produtos não tenham tanta qualidade, né? É um produto mais acessível. E essa outra é uma marca premium, é uma marca que tem uma qualidade impecável, fibras naturais, desenvolvimento criativo único e tudo mais. Tu entende que uma marca prejudica a outra, né? A gente pode ter, inclusive, o que a gente chama no direito de aproveitamento parasitário, né? Então eu crio uma marca, a Silva tem uma marca belíssima, maravilhosa, eu crio uma mais ou menos parecida, e aí eu confundo o consumidor dela com esse... eu parasito no teu sucesso, na tua qualidade e vendo algo inferior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa proteção. E aí, quando é feita essa notificação para esse lojista que só criou a marca no Instagram ou no Facebook ou no TikTok,
no momento que essa notificação chega, ele obrigatoriamente vai ter que contratar uma assessoria jurídica. Por quê? Porque essa notificação vai te dar 5 dias, 10, 15, 30 dias para te remover todo o teu material de, né, de identificação dessa marca, e tu vai ter que fazer tudo de novo. Então é por isso que eu digo que registrar a marca é um investimento, porque tu faz isso num primeiro momento, se tu fez isso com um bom profissional, tu fica seguro. Porque se foi deferida a tua marca pelo INPI, é porque já foi feito toda essa análise, se tem uma marca parecida, se tem uma marca igual. E uma vez que tu tens o registro de marca, tendo passado por todo o processo de registro, a marca é tua. Muito dificilmente alguém vai conseguir tirar ela de ti. Porque já foi feito todo o processo, com todas as etapas de que alguém poderia requerer, né, algum direito ali da tua marca. Então, uma vez que tu tem esse registro, tu fica protegido. Por isso que eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu imaginei a minha marca foi fazer o protocolo do registro. Primeira coisa, eu não tinha as peças desenhadas, eu não sabia nem quem ia ser minha costureira, vai abrir um negócio, não vai abrir um negócio, mas tu tem a tua exatamente, marca. mas eu já tenho, eu ainda não tenho porque o processo ainda está acontecendo. Demora, é demorado mesmo, né? Dependendo ali do processo, se tem alguma oposição ou não, ele tramita um pouco mais rápido, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A depender de cada um dos processos, mas eu vou estar segura. Uma vez registrado, a marca é minha. E aí eu posso sim fazer logo, fazer a conta Até no vender a Instagram, tua marca, se quiser. até eventualmente vender se Vender a algum marca, dia se alguém quiser comprar. Isso acontece muito. Exatamente. Tá maravilhoso nosso assunto, mas eu quero entrar, a gente pode ficar aqui Várias horas vários, falando. vai ter episódio 1, 2, volto, 3. Eu volto pra gente conversar sobre Sempre, várias imagina, coisas. falar com uma italiana aqui vai longe. vai longe. Camille, tu lançaste um livro também, né? O dia em que a Exatamente. estilista precisou de um advogado, a gente não pensa nisso. Mas antes de falar do teu livro, eu só quero mostrar isso aqui, porque eu fiquei encantada. Tu fez o registro do design. Da minha letra, Não não. sei se está aparecendo aqui. Gente, mas a letra da Camille simplesmente é Imagina. maravilhosa, né? A minha mãe era muito Então, designer de letras. letra. A minha mãe era muito rígida, ela cobrava muito que a gente tivesse uma caligrafia caprichada desde sempre, e isso me acompanha, mas obrigada, imagina. É lindo. Tu escreveu todo o livro manualmente. Não, Podia lançar um livro manual, né? Eu acho. Poderia. Seria um Desenhar. legal, todo ele. Esse livro, Silvia, ele é o resultado da minha tese de doutorado, né? Que eu pesquisei exatamente sobre o direito da moda, né? Só para não deixar o pessoal sem essa informação. O direito da moda, hoje, ele é uma disciplina nas escolas mais contemporâneas, mais modernas de direito, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos com a professora Susan Scafidi, ela é uma advogada, e ela tinha, né, enfrentava muitos problemas com os clientes dela, justamente sobre isso que a gente estava falando agora, né? Sobre direitos autorais, contrafação, cópias. E aí ela lançou um blog em 2005, quando era ainda, né, muito famoso os blogs, que se chama Counterfeit Chic, né? Counterfeit Chic. Ele tá ainda na web, se alguém quiser procurar, ele continua ali com algumas informações, e hoje ela instituiu, dentro da Fordham Law School, em Nova York, a disciplina de direito da moda, né? Então, eu trago nesse livro todo o histórico da própria moda, né? O que é a moda, como ela é uma expressão, né? Não só da nossa personalidade, mas de um contexto histórico, cultural, né? Quais foram as primeiras legislações que surgiram sobre moda, né? A gente tem as leis suntuárias, que eram proibições de grandes reis, de grandes autocratas, para que a plebe não usasse determinadas pedras, tecidos, cores. A gente teve por muitos anos, e a gente ainda tem em alguns lugares, por exemplo, leis que determinam o uso de burca, leis que determinam o uso de determinada vestimenta. A gente tem as leis suntuárias até hoje, foram as primeiras leis registradas sobre moda, né? E aí depois eu falo do direito da moda, falo um pouquinho sobre a teoria do direito que encontra isso, né?
usei a teoria de Luhmann, né? A gente faz toda uma, né, análise jurídica também e trago vários casos concretos, vários casos em que os nossos tribunais, tanto internacionais quanto brasileiros, já tiveram, né, de conflitos aí envolvendo o direito da moda. Eu costumo dizer, Silvia, que a moda ela é uma expressão criativa, né? Então a gente tem toda aquela valorização desses profissionais que eu te falei antes, mas ela também é um ativo econômico, né? Então, para quem é dono de marca de moda, seja ela de uma loja, seja ela de uma confecção, né, ou de qualquer uma das etapas da cadeia produtiva, a gente tem um fator econômico muito grande. Nas pesquisas que a gente encontra, nos dados que a gente encontra, a gente tem um dado que, quando eu me deparei com ele, a primeira vez me chocou. A indústria da moda só perde em termos econômicos para a indústria da alimentação e da bebida, se consideradas juntas. Eu li isso no teu artigo, eu fiquei assim, A gente fica chocada. chocada. Porque se tu parar para pensar, a gente tem aqui no estúdio conosco 5 pessoas, certo? Tá todo mundo usando moda. Ninguém, pelo menos E pelo que eu vi peças aqui, cada um? Ninguém é né? adepto da nudez, né, pessoal? Então, pensa 1, 2, 3, 4, 5. Sapato, joia, óculos, maquiagem, cabelo, né? Todo o estúdio que a gente tá aqui, arquitetura, livros, tudo é moda, né? Então, quando a gente se depara com o número desse mercado, a gente começa a ter a atenção das pessoas. Porque, inclusive, quando eu fui propor no doutorado de direito, falar sobre direito da moda, o que as pessoas achavam? Que eu ia falar como é que uma advogada deve se vestir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente enfrenta um preconceito. Olha, meu direito de moda é poder andar com a roupa que eu só quiser. Exato. Eu também acho que esse direito deveria ser concedido, né? Então, como a moda é além de um ativo criativo, ela é um ativo econômico, a gente precisa proteger esse ativo. E o direito se presta justamente isso. Então, o direito da moda, ele protege desde o contrato que a dona da loja tem com seus funcionários, com seus fornecedores, com os influenciadores digitais ou com os seus consumidores, né? Por exemplo, hoje a gente tem qual é a marca, né, que já está num médio, grande porte que não contrata um influenciador. Seja a Silvia, né? Vou contratar ela para ser minha garota propaganda, né? Dentro. A véia, tá vendo? Né? Maravilhosa, vai ficar mais belíssima ainda. Daqui a pouco 70 mais, viu? Tá. Não, 70, não tá chegando perto de 70. Daqui a 4. Maravilhosa, né? Dorme no formal. Tá, até parece. E aí vou contratar a Silvia. O que é bom as marcas terem, né? Contrato de prestação de serviço, com tempo, com condições, né? Outra coisa, os contratos que a gente tem com as plataformas digitais, né? Então a gente vai lá fazer um site ou vai colocar as nossas informações no Instagram. O que a gente coloca na internet tá na internet para sempre, porque o print é eterno, né? A gente sempre diz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado como lojista, como desenvolvedor, né, como participante dessa cadeia produtiva do nosso ativo, né? Proteger esses ativos, entender quais são os direitos nossos como empreendedores, né? Fazer uma boa adequação empresarial dessa empresa, escolher um bom regime tributário, entender quais são os direitos do nosso consumidor, direito de arrependimento, devolução, defeito no produto. Então, tudo isso, Silvia, o direito da moda protege, né? O direito da moda consegue esclarecer melhor para o lojista, para o empresário, né? A gente consegue trazer uma tranquilidade muitas vezes, né? Os golpes que estão aí de Pix, de cartão de crédito, tudo isso a gente tem meios de proteger, né? E quando o lojista consegue entender que ele é solidário, né? Co-solidário, não sei como é que chama. Corresponsável, né? Por tudo isso, e ele consegue ter um negócio blindado, né? Claro que não totalmente, porque a criminalidade é muito criativa também hoje em dia, né? Mas a gente consegue se blindar, assim, de várias circunstâncias, né? Ou até mesmo, às vezes, algum consumidor que está ali de má fé, ou algum vendedor que nos cause algum problema, né? Até a questão trabalhista, todos os direitos trabalhistas. Então,
O direito da moda, eu costumo dizer, convidar inclusive quem esteja estudando direito, né, ou algum advogado que esteja no início de carreira e que goste da moda, para se aventurar nisso. Porque a gente consegue estudar moda junto com direito tributário, com direito do consumidor, com direito ambiental, com direito trabalhista, com tudo, né? Então, o direito da moda, ele é ele não é um ramo autônomo do direito, ele é um ramo genérico. Por que eu digo que ele não é um ramo autônomo? Porque a gente não tem lei de direito da moda. A gente tem leis do direito em geral, né? A Constituição, códigos, leis infraconstitucionais, que a gente vai aproveitar para trazer proteção para a indústria da moda. Gente, eu tive uma aula hoje, tivemos aqui uma aula do direito da moda e muito mais do que isso. E Camille Girelli, já te convido, o próximo episódio vai ser para falar sobre a grande marca Camille Girelli como moda própria, como designer, como... Vai ser um prazer. Vai ser muito legal. Os desafios que a gente enfrenta, né? Desde o dia que eu tomei coragem para botar esse sonho na rua, né? Não é fácil. Eu passei a admirar ainda mais os empreendedores, os lojistas, né? Porque não é fácil. E eu posso dizer aqui tranquilamente. Eu posso dizer que eu vi, né? A marca que tu me mandou e ficou linda. A cor é maravilhosa. E aquilo que eu falei, já o teu nome já chama atenção. Que bom, fico feliz. Vai ser um prazer. Então tá bem, Camille, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, porque realmente esse assunto ele vai muito longe, né? Ele vai tanto para quem é do direito, para quem é do varejo, para quem é da indústria, para gente, para leigos, ele é muito... Para o consumidor, né? Para o consumidor principalmente. Exatamente. Inclusive para a gente não ser enganado por, às vezes, alguma marca que esteja fazendo alguma propaganda meio enganosa, né? Hoje em dia a gente tem todo o politicamente correto das marcas, o ESG, o compliance. Algumas marcas dizem que estão fazendo as coisas e não efetivamente fazem. Me conte a verdade, somente a verdade. Exato, nada mais que a verdade. A gente pode voltar a falar sobre isso também. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, Camille. Eu que agradeço, grande prazer. Obrigada, Silvia, por me receber. Então, o episódio de hoje, como vocês podem ter visto, ele é muito interessante, super importante. Portanto, curtam, compartilhem, espalhem, porque realmente conhecer os direitos da moda é fundamental para todos nós. Até o próximo!